Boa tarde a todos. Hoje, para ocuparmos a nossa tarde, iremos falar da Guerra do Golfo, que sucedeu em 1991. E, portanto, espero que aprendam alguma coisa com este texto, que nos explica multifacetadamente e em pormenor o que aconteceu durante esse tempo da batalha. Portanto, as origens da Guerra do Golfo remontam ao dia em que Saddam ordenou a ocupação do Kuwait. Uma força multinacional liderada pelos Estados Unidos da América e comandada por Schwarzkopf, o general, desencadeou uma operação marcada por massivos raids aéreos sobre Bagdá e sobre pontos estratégicos do país. Quando começou a ofensiva terrestre, o vencedor da batalha estava encontrado, dada a desproporção de meios em conflito. O início da década de 90 revelou-se desastroso para o mundo, que durante esse período e à procura de uma nova ordem, conheceria inúmeros conflitos. No Golfo, Saddam Hussein lançou-se ao assalto do Kuwait, ameaçando fazer entrar em colapso a economia ocidental. A resposta foi pronta e terrivelmente eficaz. Em poucas semanas, os iraquianos foram obrigados a retirar do Emirado e sofrerem uma derrota em toda a linha, ficando com o seu próprio país arruinado. A Guerra do Golfo Pérsico, que durou de 1990 a 91, foi um conflito internacional gerado pela invasão iraquiana do Kuwait, que teve lugar a 2 de agosto de 1990. O líder iraquiano Saddam Hussein ordenou o ataque e a ocupação do Emirado para adquirir as grandes reservas de petróleo daquele Estado. No dia seguinte à invasão, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ordenou ao Iraque que se retirasse do Kuwait e 3 dias depois foi imposto um embargo mundial a todo o comércio com Bagdá. Logo após a invasão, o Ocidente ficou em pânico, pois as tropas iraquianas poderiam atacar de seguida a Arábia Saudita, o principal produtor mundial de petróleo. Caso isso sucedesse, o abastecimento enérgico entraria em colapso, paralisando a curto prazo a economia do Ocidente. Assim, os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN enviaram para Riyad as tropas de que dispunham de imediato, de forma a dissuadir Saddam de lançar um ataque contra os sauditas. Outros Estados, incluindo árabes, caso do Egito, uniram-se à coligação e mais tropas foram enviadas para a Arábia Saudita, no âmbito da Operação Escudo do Deserto, uma iniciativa militar vigiada pelos iraquianos, que tinham colocado no Emirado uma força de ocupação de 300 mil homens, englobando algumas das melhores unidades do Iraque, então uma das principais potências mundiais a nível militar. A 29 de novembro, o Conselho de Segurança da ONU autorizou o uso da força contra o Iraque, a menos que Saddam mandasse as suas tropas retirar do Kuwait até 15 de janeiro de 1991, o que não veio a suceder numa altura em que a coligação aliada podia fazer alinhar 700 mil efetivos, entre os quais 540 mil norte-americanos, para além de tropas francesas, britânicas, egípcias, sírias e de outros países. Para Saddam, o Kuwait passara a fazer parte do Iraque. Assim, Bagdade assumiu uma atitude de desafio, supondo que conseguiria enfrentar numa guerra convencional os seus adversários, ignorando que boa parte do equipamento de que dispunha, nomeadamente a nível de blindados e aviões de fabrico russo, não era capaz de competir com o sofisticado material dos aliados. Foi assim, quase sem surpresa, que teve início a Guerra do Golfo. Na noite de 16 para 17 de janeiro de 1991, o mundo pôde assistir, através da CNN,
a um ataque aéreo maciço contra Bagdade e múltiplas instalações militares, um pouco por todo o país. Os ataques aéreos sucederam-se e em escassas semanas esta operação, denominada Tempestade no Deserto, destruiu por completo os recursos da defesa aérea iraquiana, para além da quase totalidade da rede de telecomunicações, edifícios do governo, fábricas de armas, refinarias de petróleo, estradas e pontes. Em meados de fevereiro, obtida a supremacia aérea total, os aviões aliados mudaram de objetivos e passaram a atacar as forças iraquianas estacionadas no Kuwait e no sul do Iraque, destruindo um vasto número de blindados e posições defensivas. A 24 de fevereiro, várias divisões aliadas lançaram-se ao assalto através do noroeste da Arábia Saudita em direção ao Kuwait e ao sul do Iraque. Em apenas 3 dias, a cidade do Kuwait foi reconquistada e a resistência iraquiana praticamente deixou de existir. Ao mesmo tempo, uma força blindada dos Estados Unidos penetrou 200 km em território iraquiano e atacou pela retaguarda as reservas de Saddam. A 27 de fevereiro, a melhor unidade iraquiana, a Guarda Republicana, praticamente já não existia enquanto força de combate. O que restava dessas tropas tentou, em desespero, defender a cidade de Bassorá, situada no sul do país. A 28 de fevereiro, impressionado pela amplitude do desastre militar iraquiano e considerando que os objetivos aliados tinham sido alcançados, o presidente norte-americano George Bush ordenou um cessar-fogo, numa altura em que as forças armadas iraquianas eram já uma ficção, pois nada se interpunha entre as divisões blindadas aliadas e Bagdade. Após a guerra, o Iraque foi cenário de várias sublevações populares contra o regime de Saddam Hussein, que conseguiu suprimir com maior ou menor dificuldade essas revoltas. Quanto ao Kuwait, viu a sua independência restabelecida, o que não obstou a que as Nações Unidas, sob pressão de Washington, insistissem em manter o embargo comercial imposto ao Iraque, pelo menos enquanto uma comissão especial da ONU não tivesse neutralizado os mísseis de médio alcance e o arsenal químico-nuclear iraquiano. Sublinhe-se que uma das características especiais desta guerra teve a ver com a extraordinária importância que a alta tecnologia militar teve no campo da batalha. Entre o vasto armamento usado pelos aliados, destaque para as bombas inteligentes, os mísseis controlados por computador e por satélite e lançados a partir de submarinos ou couraçados alimentados a energia nuclear, aviões não tripulados de reconhecimento, soldados com dispositivos para visão noturna, mísseis antimísseis, aviões invisíveis por radar, helicópteros ultra sofisticados, altamente manobráveis e várias outras tecnologias que deram ao mundo uma visão aproximada do que seriam as guerras no futuro imediato. Uma palavra para o número de mortes deste conflito. Não há cifras exatas, mas crê-se que os iraquianos poderão ter sofrido 100.000 mortes em combate, enquanto os aliados perderam em ação não mais do que 300 homens. Também aqui já se tinha uma perspectiva de um novo tipo de conflito, que a curto prazo os Estados Unidos haveriam de sublimar para levar a cabo guerras com zero baixas, como viria a suceder escassos anos depois nos Balcãs. Agora, a tempestade no deserto, o texto diz-nos o seguinte: o primeiro passo dado pelos aliados para neutralizar a capacidade militar iraquiana foi, como se viu, a Operação Tempestade no Deserto, uma vasta ofensiva aérea. Às 3 horas locais de 17 de janeiro, Bagdade acordou de uma forma brutal. Centenas de caças-bombardeiros com objetivos pré-definidos neutralizaram a defesa antiaérea de Saddam, que exortou os seus militares à resistência, dizendo que tinha começado a mãe de todas as batalhas. Às 11 horas locais, porém, o Iraque já não dispunha de capacidade de resposta para enfrentar
para enfrentar o adversário nos ares. Sublinhe-se que o combate propriamente dito travado pelos pilotos aliados teve lugar durante aquelas 8 horas. Enquanto os superbombardeiros B-52 e os mísseis de cruzeiro Tomahawk destroçavam a defesa antiaérea iraquiana, arrasando os sistemas de lançamento de mísseis terra-ar, os caças-bombardeiros F-15 e F-117, invisíveis no radar, neutralizavam a força aérea iraquiana. Durante este primeiro grande combate ao Iraque, os aliados fizeram alinhar 1.200 aparelhos, boa parte deles norte-americanos, mas também franceses, britânicos e de outras nacionalidades. No decorrer da ação, os pilotos britânicos da RAF, a bordo de caças Jaguar e Tornado, prestaram uma colaboração inestimável aos caças-bombardeiros encarregues de destruir os objetivos, pois foram aqueles aparelhos que, em muitos casos, fizeram a aproximação ao solo, obrigando os iraquianos, a disparar e a denunciar as suas posições. Logo nas primeiras horas do conflito, os iraquianos ficaram sem as 2 bases aéreas de que dispunham em solo do Emirado. Às 12 horas locais de 17 de janeiro, os combates alastraram ao solo, tendo-se registado uma refrega de tanques entre a fronteira do Kuwait e da Arábia Saudita. Registre-se que a Operação Tempestade no Deserto teve início escassas 19 horas depois do fim do ultimato dado pela ONU para que Saddam retirasse do Kuwait. Apesar dos esforços do sistema de defesa antiaéreo iraquiano, nenhum aparelho aliado foi atingido, ao passo que grande número das estruturas militares de Bagdade foram imediatamente neutralizadas. No Pentágono, as instruções militares para a Força Aérea Aliada eram claras: ataques incessantes sobre objetivos militares e estratégicos. A principal preocupação, contudo, já não existia, pois a Força Aérea Iraquiana deixara de existir, assim como as fábricas de armas químicas, biológicas e supostamente nucleares, para além da quase totalidade das rampas de mísseis Scud, capazes de atingir território do Irão, da Turquia, da Arábia Saudita e de Israel. Os resultados alcançados nos primeiros raids aéreos tiveram o condão de surpreender os próprios aliados, que esperariam outra resposta dos iraquianos. Porém, depressa se verificou que o equipamento russo não era capaz de ombrear com a alta tecnologia dos Estados Unidos e de alguns dos seus aliados ocidentais. O sistema de defesa podia disparar os seus mísseis, mas estes eram anulados à nascença pelos dispositivos aliados. A guerra eletrónica aparecia em força nos campos de batalha. Nos dias que se seguiram, os aviões de combate aliados neutralizaram o que restava de destruir em solo iraquiano, mas o verdadeiro desafio ainda estava para vir: partir a coluna à Guarda Republicana, um exército blindado de 150.000 homens, colocado na fronteira entre o Kuwait e o Iraque. Ganha a luta contra o sistema antiaéreo iraquiano, todas as forças aliadas investiram contra aquela força, obrigada a suportar ataques muito violentos por parte dos superbombardeiros B-52, que largaram inúmeros tapetes de bombas sobre as posições ocupadas pelos soldados de elite de Saddam, que em breve ficaram com os nervos destroçados e sem qualquer capacidade combativa, como se constataria quando do começo da operação terrestre. Ante a iminência da ofensiva terrestre, Saddam ainda tentou um último golpe: fazer Israel entrar na guerra, o que levaria os aliados árabes a abandonar a coligação e provavelmente a mudar de campo. Contudo, apesar de alguns mísseis Scud terem de facto alcançado território judaico e feito algumas vítimas, Washington conseguiu convencer Tel Aviv a não entrar no conflito, retirando assim o tapete ao líder iraquiano.
Neutralizado o perigo de qualquer resposta da Força Aérea iraquiana e com a Guarda Republicana praticamente destroçada, as divisões terrestres da coligação aliada entraram em ação. Vindas da Arábia Saudita, várias unidades de elite lançaram-se para o Kuwait. Num ápice, o que restava das forças iraquianas no Emirado foi partido em dois. Essa brecha foi rapidamente aproveitada por uma força conjugada de Marines, primeira e segunda divisões, e por diversas unidades árabes, egípcios, kuwaitianos, sauditas e sírios, que foram lançadas na refrega por ser politicamente correto que fossem as primeiras a entrar na cidade do Kuwait. A vanguarda da 2ª Divisão dos Marines depressa chegou às portas da cidade do Kuwait, tendo deparado com escassa resistência por parte dos iraquianos, que estavam muito desmoralizados em virtude do duro castigo aéreo a que tinham sido sujeitos durante várias semanas. Saddam, vendo o seu exército cortado, tentou enviar reabastecimentos e reforços para a guarnição que ainda se encontrava no Emirado, mas esses reforços foram tornados vãos devido à ação da 101ª Divisão Aerotransportada, a qual, utilizando 300 helicópteros, a maior operação de hélice da história militar, conseguiu colocar 2.000 soldados de elite perfeitamente equipados em território iraquiano, cortando todas as vias de abastecimento aos adversários. Ao mesmo tempo, outros tantos efetivos da mesma divisão cruzaram a fronteira de forma a juntar-se aos seus companheiros e a apanhar os iraquianos num movimento de pinça. Escoltados pelos sofisticados Apache, helicópteros de transporte Chinook transportaram aos homens da 101ª Divisão tudo o que necessitavam para o ataque, desde reforços a combustível, sem serem molestados pelos iraquianos. As instruções da 101ª Divisão eram claras. Não havia qualquer necessidade de se apoderarem do território kuwaitiano. O que importava era destruir o que restava do exército de Saddam Hussein. Neutralizado este, o Emirado seria libertado. Um pouco por todo lado, no Kuwait e no sul do Iraque, o cenário era o mesmo. Para as tropas aliadas empenhadas na operação de se libertar o Emirado, a resistência iraquiana era nula ou pouco consistente e os homens de Saddam rendiam-se às centenas, quando não aos milhares. As diferentes divisões aliadas prosseguiram o seu avanço a bom ritmo, em direção à cidade do Kuwait e para o interior do Iraque, sendo esse ataque precedido de raids aéreos muito violentos, levados a cabo por helicópteros Apache e por caças-bombardeiros F-16, que destruíam previamente as posições defensivas dos iraquianos. Um dos avanços mais significativos da coligação aliada foi o realizado pelos blindados da Legião Estrangeira Francesa, que penetraram 50 km em poucas horas em território iraquiano, fazendo mais de 1.000 prisioneiros e sofrendo apenas uma baixa, um soldado ferido por uma mina. A coluna francesa, equipada com tanques AMX-10RC e com 2.650 efetivos, lançou-se em direção a Bassorá, de onde infletiu para Bagdade. A sul, o que restava das forças iraquianas rendia-se em massa. Estava aberto o caminho para a vitória. O poder militar erguido durante anos por Saddam Hussein ruía como um castelo de cartas. Vendo as suas forças destroçadas, Saddam ordenou à guarnição que estava no Kuwait para destruir os poços petrolíferos kuwaitianos e retirar em direção ao Iraque. Mais de 200.000 homens equipados com toda a espécie de veículos lançaram-se então para norte, mas o movimento foi detectado de imediato pelos aliados, que encarregaram a sua força aérea de neutralizar a operação. Assim, sem qualquer espécie de oposição, os bombardeiros A-10, especializados na destruição de blindados,
e os Apache fizeram um autêntico massacre entre o que restava das forças iraquianas. Em Washington, o chefe de Estado-Maior Interarmas, Colin Powell, mostrou as imagens da carnificina ao presidente Bush. Vivamente impressionada pelo massacre, a administração norte-americana deu ordens para suspender as operações militares, alegando que o objetivo da coligação, a libertação do Kuwait, já tinha sido alcançado. Num discurso televisivo transmitido a partir do Salão Oval da Casa Branca, Bush anunciou a suspensão das operações, mas avisou o Iraque de que o cessar-fogo apenas seria respeitado caso Saddam aceitasse acatar as 12 resoluções anteriormente emanadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Destroçado, o homem forte do regime de Bagdade mandou o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Tarek Aziz, entregar uma carta ao secretário-geral da ONU, Javier Pérez de Cuéllar, dizendo que aceitava os termos da rendição. Contudo, minutos depois, Saddam deixava adivinhar que o Iraque estava apenas perante uma derrota temporária. De facto, a Rádio Bagdade começou a emitir uma mensagem num tom claro de desafio e de alto fervor patriótico, não fazendo qualquer menção à rendição. Aqui Bagdade, cidade da dignidade e do orgulho, da justiça e da força. Aqui Bagdade, um cemitério que dá os bons dias aos criminosos invasores. Aqui Bagdade, cidade tão cortante como o fio de uma adaga. Maldito seja quem nos desafia. Jamais nos renderemos. Ignorando os desafios de Saddam, que afinal aceitara as condições da rendição, Bush declarou horas depois que a guerra tinha terminado, embora tornasse a avisar Bagdade de que a continuação das operações militares dependia apenas da postura do Iraque, que seria obrigado a cumprir várias cláusulas, nomeadamente a libertação de todos os prisioneiros de guerra, a entrega dos cadáveres dos soldados aliados, a notificação da localização das minas terrestres e marítimas, o acatamento das resoluções da ONU relativamente à anexação do Kuwait e o pagamento de uma indenização devido aos enormes prejuízos resultantes do conflito. O Iraque ficou ainda obrigado a designar um conjunto de chefes militares, os quais teriam de se reunir num prazo de 48 horas com os seus homólogos aliados para regular os aspectos militares resultantes do cessar-fogo decretado por Bush. Em Bagdade, Saddam tentou bater o pé e ordenou à delegação iraquiana presente na ONU que aceitasse apenas 3 das 12 resoluções exigidas por Bush, mas o Conselho de Segurança reiterou as exigências anteriores e o embaixador iraquiano Abdul Anbari acabou por ceder, até porque Tarek Aziz já entregara a carta a Pérez de Cuéllar. Em Washington, Bush pôde finalmente respirar de alívio e, noutro discurso, adotou um tom mais conciliador. Dirigindo-se à população iraquiana, assegurou que a guerra não tinha sido travada contra esse povo, mas sim contra Saddam Hussein, personagem que pensava Washington cairia do poder como um fruto maduro. A Guerra do Golfo não foi verdadeiramente uma guerra no sentido clássico. Durante a maior parte do conflito, só um lado combateu. Durante a maior parte dos 43 dias da campanha aérea e das 100 horas da campanha terrestre, com poucas exceções, as forças armadas iraquianas não lutaram. Os aviões iraquianos permaneceram no solo ou fugiram para o Irão. A maior parte das suas forças navais evitou o combate. Houve poucas batalhas campais, sendo a Batalha de Khafji a principal exceção, mas mesmo essa foi um encontro limitado. Em muitos sentidos, a coligação aliada venceu apenas uma batalha, a Batalha do Kuwait, e não uma guerra.
De facto, não houve um vencedor incontestado, pois o território iraquiano não foi ocupado, ficou com o mesmo sistema político e com a mesma administração. Para além disso, foram tomadas poucas precauções do ponto de vista militar para evitar novo conflito. Até o Kuwait, de uma certa forma, continuou a ser ameaçado pelo Iraque. A verdade é que toda a região não ficou mais segura do que estava antes da chamada Guerra do Golfo. Outra verdade é que não foram os iraquianos a pedir a paz. A coligação é que parou a investida e Saddam Hussein agradeceu porque pôde retomar o fogo. Os analistas militares não deixam de ter alguma razão quando sustentam que George Bush pai deixou o trabalho a meio. Apesar das palavras eufóricas de Bush quando decretou cessar fogo, alguns dos principais objetivos traçados pelos aliados ficaram longe de ser cumpridos. É certo que o Kuwait foi libertado, mas a região, que detém as maiores reservas mundiais de petróleo, manteve a insegurança. Saddam permaneceu no poder, continuou por apurar o grau de perigo do arsenal iraquiano e a Guarda Republicana conseguiu pôr a salvo 700 dos seus tanques devido à paragem precoce da operação. George Bush pai parece ter perdido assim uma janela do tempo que poderia ter sido única. Na verdade, durante a década que seguiu à Guerra do Golfo, o regime de Saddam Hussein nunca mais saiu da mira da comunidade internacional. Todavia, o cenário colocado aos sucessores de George Bush, primeiro Bill Clinton e depois o seu próprio filho George W. Bush, foi bem diferente do de 1991. Com o decorrer do tempo, a possibilidade de uma nova guerra passou a ser contestada pela opinião pública, não só árabe, mas inclusive no Ocidente, onde cada vez mais se ergueram vozes dissonantes. Por outro lado, a coligação montada em 1990 para libertar o Kuwait tornou-se apenas uma miragem, até porque vários aliados de então dos Estados Unidos levantam muitas reservas à nova operação, a começar pelo Egito e pela Arábia Saudita, onde a imagem dos norte-americanos veio a ficar progressivamente deteriorada, fruto das crises económicas que afetam esses países, alvo de emergência de novos e crescentes movimentos radicais. Até o Japão, que ajudou a financiar parte da Guerra do Golfo, deixou de o poder fazer, devido ao agravamento da situação nos mercados financeiros. Os analistas militares sustentaram sempre que, em caso de nova operação, não deveria haver lugar para otimismos exagerados, pois nada permitiria pensar que fosse possível ganhar uma guerra apenas em 100 horas de combate terrestre. E pronto, por hoje penso que é o essencial sobre esta batalha, que é uma batalha icónica e que temos muito que aprender com ela e com os seus líderes portanto, aqui termino, desejando continuação de uma tarde feliz para todos. Boa tarde.